Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso terceiro episódio do videocast e esse aqui é especial, porque a gente tem um convidado. Então, por isso que o nome do episódio é Bate-Papo com Henry Kigami. É só dele esse episódio, uma pessoa que está com a gente há anos. A gente vai conversar muito sobre essa parceria, né, Henry? Sobre tudo que a gente faz juntos. E eu tenho minha companheira também, que está há anos comigo e com o Henry, a Karina, gerente de inovação. Então, nós aqui, eu, gerente de marketing, a nossa agente de inovação, a Karina, e Henry Kigami, nosso parceiro farmacêutico, bioquímico, palestrante. Gente, o currículo é grande, né? Conosco hoje para conversar muito sobre o nosso mercado e também sobre a nossa parceria. Seja muito bem-vindo, Henry. Muito obrigado, Stephanie. Tudo bem? Karina, você quer falar alguma coisa? Só dizer que é uma honra ter você aqui com a gente, hein? Nós temos uma parceria de longa data, né? É muito mais que um parceiro, o Henry é um amigo. Então, obrigada por ter aceitado o convite e eu tenho certeza que o dia vai ser muito produtivo. Deixa eu contar uma história para vocês, né? Meu primeiro contato com a Karina foi por e-mail. Eu não sei se a Karina se lembra, mas eu vou relembrá-la. Lá nos idos de 2018, eu tive um câncer, né? E eu precisei de algumas medicações. E eu precisava de alguns fitoterápicos, que o próprio cirurgião me indicou. E o oncologista também, né? E o que eu fiz? Eu mandei o e-mail, eu pedi o e-mail do P&D da Floren, mandei o e-mail solicitando a compra ou a amostra de alguns produtos. E eu fui muito bem recebido, foi respondido na hora e eu consegui o acesso aos produtos que eu precisava para auxiliar no meu tratamento. E então, quem já passou pela situação que eu passei vai entender que isso não é simplesmente um relacionamento comercial, é muito mais do que isso, né? Quem passou pelo que eu passei sabe que existe um sentimento de gratidão, de amor envolvendo toda essa relação. Então, não é puramente parceiro, nós somos bem mais do que isso. Obrigada, Henry. Eu só fiz assim de coração e hoje... Não sei se todos sabem, mas a gente até brinca que o Henry é o pai da minha filha. É uma gratidão, assim, né? Que eu também tenho da mesma maneira, porque o Henry se ajuda muita gente. Muita gente. Estando perto, estando longe, com seu conhecimento, tudo que você transmite. A Camila também. A Camila também, que está sempre ali junto. Que está aqui hoje também, viu, gente? E assim, Henry, só gratidão. E é uma honra de verdade para nós ter você por perto, sempre. Para mim também. Para mim também. Eu fiquei preocupado com a sua gravidez durante o Covid, né? E eu pensei assim, bom, a inflamação, eu preciso ajudar a Karina, né? Que é a minha amiga. Então, eu fiz todo aquele projeto de suplementação para sua filha, ainda no útero, exatamente porque eu queria que ela nascesse perfeita, inteligente e crescesse sem problemas comportamentais, principalmente, que é muito o que está acontecendo hoje com as crianças que estão nascendo nesse período, que nasceram nesse período do coronavírus, né? É isso mesmo. E acho que ninguém sabe, mas quando eu engravidei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro Henry desesperada. Por mais que estivesse muito estável, né, num casamento, mas porque geneticamente minha mãe tem esquizofrenia. Então, meu principal medo era ter uma filha que carregasse essa carga genética. E desde a primeira ligação pro Henry, né, até hoje, minha filha já tem 4 anos, o Henry cuida de toda a suplementação. E a gente brinca que a gente criou um mini gênio, né, Henry? Bom, você diz, mas mãe é suspeita, né? É igual a coruja, né? Se a coruja não elogia seus próprios filhos, quem vai elogiar, né? Mas, pelo que você fala, parece que ela tem uma inteligência acima da média, né? Mas você é paizão dela, né? Tá tudo junto, tudo certo. Você é Camila, né, cara? Também é mãezona. Até Capivara, ele ganhou. Tá certo. E aí, vamos começar a trabalhar? Vamos lá. Bora lá. A gente podia começar, né? A gente falou um pouquinho de parceria no começo, né? Já foi pra amizade, que realmente é muito mais do que parceria, mas a gente faz muitos eventos juntos, né? A gente gosta de levar, né, conhecimento, conversar com o nosso cliente. Nosso cliente pede muito por você também, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses eventos, parceria. O que a gente pode oferecer pro mercado magistral? Olha, a gente pode oferecer tudo o que o cliente precisar, porque o cliente sempre tem razão e as necessidades do cliente, elas se refletem na nossa necessidade, né? Então, o que eu posso oferecer para você que está ouvindo esse podcast? Em parceria com a Floren, nós podemos fazer cursos
cursos presenciais, curso online, se você quiser atingir mais pessoas, né? Mas eu prefiro o presencial. Por quê? Porque nós temos aquela interação e é possível a pessoa fazer pergunta, resposta, você toma um café junto, você tira uma foto junto, né? Você faz uma divulgação melhor e você estabelece novas relações e elos mais fortes com o seu cliente, seja o prescritor ou seja a sua relação entre a Flora e você. E eu também, né? Que não vou ficar de fora. Então, o que nós podemos oferecer, né, Stephanie? Nós podemos oferecer cursos e na sua cidade. É aquela história, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, nós podemos oferecer esse tipo de parceria, né? Eu tenho certas restrições, eu não costumo viajar para um lugar muito longe, né? Mas se você tiver uma proposta de um curso e quiser a parceria e me quiser falando na sua cidade, eu palestro para médicos, para nutricionistas, é só entrar em contato com a Stephanie, que é a gerente de marketing, e a gente pode organizar um evento na sua cidade. É só você escolher a data, bater tudo, né, com a data da Flora e a minha também, que não é difícil, e tenta fazer com que ele seja o maior possível, falando tudo com base em ciência. Todo slide meu tem a referência do trabalho, né? Eu não faço slide sem a referência bibliográfica. Então, eu falo sempre assim que eu sou preguiçoso. O título do meu slide, né, é o título do artigo. E lá embaixo no rodapé tem a revista. Tudo com base científica. A gente fornece também a apostila anteriormente, né, atualizada, evidentemente, até a última semana da aula. Então, se vocês precisarem de aulas, precisarem de parcerias, a gente está aqui para isso mesmo. E uma coisa bem importante da gente mencionar é que o Henry, além de parceiro, né, em toda essa parte de levar o conhecimento, ele é nosso consultor direto para desenvolvimento dos nossos produtos. Então, tem muitos produtos na Florin que são criados, né, a partir aí das ideias do Henry, dos briefings do Henry. Por exemplo, né, depois a gente vai falar aqui do Venolin, né, o próprio Clonapur foi um produto que nos incentivou muito, né, a desenvolver. E o Brocofanos, que na minha opinião é um produtaço mal entendido. O Glicoline. O Glicoline também. É verdade. São todos produtos do Henry, gente. O Brocofanos é o melhor produto. De longe o melhor produto. Só usa de forma insuficiente, né? Ele é como se você estivesse levantando um muro para proteger sua casa, né? Então ele funciona desse jeito, é um escudo contra a doença, contra o envelhecimento, e é um escudo também que ajuda você a detoxificar o seu organismo, né? Então é um produto muito grande, e só nesse dia hoje que nós estamos conversando sobre isso, né? Nessa semana de maio, a semana passada saiu um artigo de Brocofanos em transtorno do espectro autista. Já um artigo de revisão, né? Então, assim, mais um. Então, sempre está saindo material sobre Brocofanos no dia a dia, agora estão testando em câncer, né? Particularmente câncer de próstata. E é um produto que pode ser usado até por crianças, né, Henry? Sim, é assim, como se a pessoa estivesse comendo muito brócolis, né? Que o brócolis, ele tem a glucorafanina, que vai gerar o isotiocianato, o sulforofano. E o sulforofano, ele é aquela molécula que faz o que a gente chama de cutucar a onça com a vara curta. Ele cutuca o seu metabolismo para que você crie suas próprias defesas, né? Aumentando sua capacidade antioxidante, aumentando sua eliminação de xenobióticos e moléculas tóxicas que porventura você produza e ter efeito anti-inflamatório. Aí eu me pergunto e falo assim para vocês, né? Mas quem que não quer isso? Quem que não está precisando disso, né? Além disso tudo, saiu um artigo recentemente agora falando que ele estimula a biogênese mitocondrial. É um produtaço. É um produtaço. Disponível eu tomo todo nas dia. melhores farmácias de manipulação do Brasil, né? Só nas melhores, né? E, né, para quem quer buscar o produto, em qual farmácia está, no site da Florin, né, complementando, existe um buscador lá, você coloca o nome do produto, Brocofanos, a sua cidade, você vai encontrar as farmácias que tem. Se não tem, grita pra gente lá no Instagram que a gente vai falar com o nosso vendedor para falar com a farmácia que tem, procura, né, que toda vez que o Henry fala, gente, é fato. Cai prescrição, gente buscando o produto que o Henry fala. E hoje é um dia mais que especial, porque Henry está conosco e nós também lançamos um produto novo na Florin. Fizemos hoje um evento para o nosso time, né? E é um produto, né, Ká, que tinha muita procura, né? Por essa questão que você vai conversar um pouquinho com a gente, não vou dar spoilers. E que quem criou foi o Henry, né?
É um produto desenvolvido, né, pelo Henry. Foi o Henry que nos trouxe esse produto, a ideia, desenvolvimento dele. E a gente, junto aos nossos parceiros, a gente desenvolveu o produto, né, um produto importado. E é um produto que vem melhorando a qualidade de vida, especialmente das mulheres, né, Henry? Bom, por que aparecem as varizes em vocês e por que muitas vezes a sua perna incha? Porque você tem problemas de retorno venoso. Bom, o sangue, né, venoso, ele é empurrado pelo sangue arterial. Então, quando seu coração contrai, ele empurra. Só que o seu coração ele precisa relaxar para encher novamente sangue. Nesse momento que relaxa, o que pode acontecer? O seu sangue venoso pode voltar. De onde? Das suas pernas, principalmente. Por isso que é o principal local afetado, né? E aí, o que a sua veia tem? Ela tem o que chama de válvulas, né? Então, olha só que legal. Quando o seu sangue é empurrado, ele abre, sobe e o sangue sobe. Quando você entra com o coração em diástole, pof, essas válvulas baixam e fecham, né? Impedindo o retorno venoso. Com isso, o que acontece? O seu sangue venoso sempre vai subir contra a gravidade com o sangue arterial empurrando. Com o processo de envelhecimento, essas válvulas elas começam a se degradar, a inflamação principalmente é responsável, né? E as fibras também diminuem. E as paredes dessas veias também começam a sofrer reflexo dessa inflamação. E aí o que acontece? Como essa válvula está alterada, né? Ela vai fechar de forma insuficiente, aí o que você vai ter? Vai ter a volta do sangue gerando o que chama de estase. Isso vai... Aí por isso que aparece aquelas manchinhas roxas, né? Principalmente nos membros inferiores, que vão aumentando e vão dar o edema, a inflamação. Por isso você sente aquele peso nas pernas e muitas vezes você sente dor também, porque a inflamação gera dor. O Ruscus acoleatus, o que ele faz? Ele reforça essa válvula e reforça a parede das suas veias, dá uma sinergia muito boa se colocar a vitamina C, né? E aí você vai ter o quê? Uma melhora dessa linha de ação. Com isso, você melhora o retorno venoso, vai dar uma diurese, que é o primeiro resultado que o pessoal que começar a usar o Ruscus vai ver. Tu fala, não, ele não é diurético, ele só está melhorando o retorno venoso. Quando você, por exemplo, faz mais xixi, quando você faz aquela massagem, né? Sim. Massagem tipo... linfática, né? Drenagem linfática. Isso. E como ele tem hidroxilas na estrutura, ele é antioxidante, né? E agora saiu, e aí é um spoiler que vocês não viram ainda, saiu essa semana um artigo mostrando que ele também melhora a microcirculação no paciente diabético. Ou seja, o paciente que tem diabetes tipo 2, geralmente ele desenvolve, se não bem cuidado, a vasculopatia diabética, que culmina na neuropatia diabética. O Ruscus acoleatus ou o Venolim também vai melhorar essa microcirculação, né? Olha só, interessante, né? Ela vai trabalhar na sua artéria e na sua veia. Então é um produto que eu considero muito eficaz, além de ser antioxidante e anti-inflamatório. Isso já está comprovado, né? E esse efeito antioxidante e anti-inflamatório vai trazer um outro benefício. Na lista de moléculas que são utilizadas para tratar lipedema, lá também está o Ruscus acoleatus. Então ele funciona para lipedema e para linfedema. Então funciona para as duas patologias. Mas se você tem um diabetes tipo 2 e você é uma menina, né? Realmente as meninas é que tem muito essa questão das varizes, né? Usar o Ruscus é como se você estiver prevenindo complicações com o diabetes tipo 2, principalmente a vasculopatia diabética. Sensacional, Henry. Hoje é muito utilizado a diosmina com a risperidina em associação para ter esse efeito. Então, a gente pode considerar que o Venolim seria um ativo tão promissor quanto, né? Sim. Se tem algum farmacêutico me ouvindo agora, eu acredito que sim, o Venolim, 75 miligramas, com uma diosgenina em torno de 100 a 200, com uma vitamina C, 200 miligramas, você tomando de 1 a 2 vezes ao dia, o ideal que seria 2 vezes ao dia, você vai melhorar muito o retorno venoso, vai melhorar muito a dor, vai diminuir aquele edema, né? É lógico que você tem que evitar ficar em pé muito tempo, talvez até usar aquelas meias de compressão, e aí você terá uma eficácia muito grande, né? E você pode, por exemplo, usar também o Venolim em formulações para diabetes tipo 2, aumentando a eficácia
no que chama de prevenção de problemas como a neuropatia, a vasculopatia diabética. Nesse caso, eu solicitaria para acrescentar com uma carnitina. A carnitina é muito eficaz na neuropatia diabética, pegar um flavonol do cacau, né? Ou um produto à base de nitrato, que vai aumentar muito essa eficácia na perfusão sanguínea, que é um dos fatores que causam a neuropatia diabética. Pessoal, vocês anotaram essa formulação? Porque eu sei que nas aulas do Henry, né, eu sempre estou presente lá na Floren, principalmente, e a hora que ele começa a falar, põe isso, põe aquilo, tá o pessoal ou tirando foto, ou anotando e perguntando, eu tenho aqui um paciente, eu tenho aqui, né, um caso que chegou para mim, Henry, o que eu faço, que eu coloco? Então, assim, anota, né, a gente volta o vídeo, anota certinho o que ele falou, porque eu sei que vocês esperam por isso. E, Cá, só complementando, acho que o Henry falou muito bem, mas hoje a gente conversou muito com o nosso time, que também uma outra opção de associação no Venolim é o Drenal C, né? Exatamente. Que é um porque produto o nosso. Drenal C é o Puntia, né? E o Puntia indica com a própria vitamina C. Então, você vai aumentar ali um efeito de drenagem linfática pela diurese. Então, você melhora a diurese, a microcirculação. Então, se você associar o Venolim com o Drenal C também pode ser um bom produto com efeito adicional, né? A única coisa que eu posso recomendar é que a pessoa meça a pressão arterial, porque pode dar uma caidinha, né? Mas exatamente porque ela está eliminando líquidos, mas ela não está tendo uma diurese. Ela especificamente está eliminando líquidos, por quê? Porque aquele líquido estava acumulado. E outro ponto interessante é você que trabalha já em áreas de risco, né? Ou seja, você, por exemplo, que é uma vendedora, que fica o pé o dia todo, aí fica em pé o dia todo e no final do dia começa a sentir aquele peso nas pernas. Eu digo muito assim, né? Quando eu fiz minha cirurgia, eles tiraram muitos linfonodos de mim, né? Então, o que acontecia comigo? Quando eu ia fazer fisioterapia, se eu não usasse aquelas meias, as minhas pernas inchavam. E quando eu ia dormir à noite, depois de andar bastante, eu colocava os pés para cima e eu sentia assim, um desconforto, não tinha uma posição para ficar com as pernas. Eu creio que muitas pessoas sentem isso, mas assim, tentam não dar valor. Isso pode ser uma alteração no retorno venoso já se iniciando. E se você pegar isso no início, é muito importante. Agora, se você tiver dúvida, você vai num vascular, né? E faz até aquele ultrassom, né? Que tem aquele ultrassom específico que você faz nas pernas, né? Vocês já fizeram esse ultrassom das pernas? Eu já fiz, Henry. Você fica em pé ali, ele fica passando aquele gel frio. É isso mesmo, é bem fica estranho. passando ali, aí ele aperta a sua panturrilha, aperta regiões e vê se está tendo o retorno venoso, se melhora a circulação. Isso já pode dar um indício, né? Mas se você já sente essa perna dolorida, nem precisa nem ser dor, é incomodada, e ela começa a inchar, e aí você dá uma apertadinha ali na frente da canela, e o dedo afunda, não pode afundar, tá? Não é que ele afunda e volta ao normal rápido, não pode afundar, porque aqui naquela parte da canela ali é praticamente o osso e pele, né? Se afundar o dedinho, um pouquinho que seja, alguns milímetros, você pode saber que você está com problema no retorno venoso. Aí a recomendação é que você faça o uso do produto. Maravilha. Quando a gente olha para a tendência de mercado hoje, a gente vê que está muito forte o cuidado na saúde da mulher, em especial 40+. Né? Então, a ideia, quando o Henry nos falou, né, desse produto, né, de desenvolver, na hora, assim, gente, vamos, corre time, vamos desenvolver, porque as mulheres cada vez mais, em especial, porque a gente sabe que homem também acomete muito problema vascular ali, né, de microcirculação, mas mulher principalmente. E dentro dessa linha de mulher, né, de cuidado 40+, Henry, a gente vem trabalhando muito saúde mental, né? Juntamente com não só a parte estética, de circulação, mas saúde mental. E um dos produtos que a gente vem focando muito é o Clonapur, pela bioenergética cerebral, né? A gente sabe que 60% das mulheres menopausadas têm a tal da névoa mental, né? O esquecimento, fadiga. E ele é um produto que a gente vem fazendo essas indicações. O Clonapur, pessoal, só para todo mundo entender, ele é diferente da creatina convencional, porque o Clonapur ele tem um complexo trimolecular, tá? Que o Henry vai explicar bem para a gente a diferença, que possibilita com que ele tenha um efeito imediato, tá? Não sendo necessário passar ali pelo processo de saturação. E é um produto que a gente vem trazendo muito também para essa aplicação de público 40+, pelas indicações, né, de bioenergética cerebral.
Sim, eu vou lembrar vocês que quando a gente era caçador-coletor, né? Você matava um animal, você consumia aquela proteína e a sua fonte de creatina era a proteína complexada com fosfato, a creatina complexada com fosfato, né? Que é a forma que vocês têm, né? E essa é a fonte com melhor biodisponibilidade. A creatina normal, a hidratada, ela é um bom produto? É um bom produto. Porém, você precisa fazer a impregnação e ela é muito estável em meio aquoso, né? De solução baixa e instável. Então, quando você coloca essa creatina em água, ela vai hidrolisar espontaneamente para a creatinina. Então, você tem uma perda muito grande. Fala assim, eu acabo absorvendo alguma coisa? Acaba. Mas essa ideia da creatina fosforilada ou complexada com fosfato é uma ideia muito importante para fazer a estabilização, ou seja, não digo que ela é 100% estável, mas ela é menos estável, né? E uma biodisponibilidade acentuada ou melhorada. Quando nós envelhecemos, a nossa produção endógena de creatina cai. Isso é natural, já foi observado isso em estudos, e inclusive em pacientes idosos, cara. Muitas vezes eles têm o ATP, mas eles têm falta de creatina, e sem a creatina ele não usa o ATP. O pessoal fala para mim, assim, mas creatina é importante? Imagina assim que você tem lá Itaipu gerando a energia elétrica, né? Quem traz energia elétrica para sua casa? O fio. Mas imagina você constrói um Itaipu, constrói a sua casa e não tem o fio que traz energia de Itaipu para cá. É a creatina. A creatina que faz isso, ela propicia o uso adequado da energia que você produz para que suas reações bioquímicas se processem, ou seja, tudo. Antigamente o pessoal usava só para atividade física, né? Mas para o cérebro, para o coração, né? Qualquer atividade celular, seja só de manutenção ou seja desenvolvimento, precisa de energia. E essa energia é carregada pela creatina para o seu organismo. Então, ela é que é a distribuidora, né? É como aquela logística. Você faz uma compra no Mercado Livre, chega até a sua casa. E isso é a creatina que leva a energia. Então, o que acontece com o organismo, né? O cérebro, por exemplo, ela precisa de muita creatina. O cérebro, ele usa muita creatina. Para você ter uma ideia, o neurônio, ele gasta 72% do ATP que você gera. Mas para cada ATP, você precisa de uma creatina para levar a energia para onde ela vai ser gasta. Então, sem a creatina, você simplesmente tem o quê? Déficit energético no neurônio, no coração, no músculo, né? Então, essa creatina complexada, ela vem se transformando numa excelente opção para você ter sua fonte de energia e utilizar essa fonte de energia, que é o mais importante, né? É igual aquele pessoal, vamos supor, pão duro, tem dinheiro, mas não gasta, né? Tá bom, tudo bem, você pode economizar, fazer seu pé de meia, mas você tem que gastar para alguma coisa. E a creatina faz com que você tenha esse ATP para você gastar, para você manter suas funções. Com o processo do envelhecimento, a dilatação das artérias diminuída, a diminuição da chegada de sangue para o cérebro, assim como a diminuição da função mitocondrial causada pela falta do estrogênio, gera o que nós chamamos de déficit de função cognitiva. Tanto é que a menina que entra na menopausa, ela tem déficit de função cognitiva e uma tendência à depressão, né? Como diz, se chama, é o brain fog que a gente fala, né? A névoa cerebral. É causado em parte por isso, né? Então, se você dilatar a artéria, se você usar uma creatina, o Clonapure, que tem uma biodisponibilidade melhor, você conseguirá ter um raciocínio melhor, um pensamento melhor e provavelmente menos ansiedade, menos depressão, menos doenças comportamentais que acentuam com o processo do envelhecimento. Não, é incrível realmente, né, o poder da creatina que não sabíamos alguns anos atrás, né? E se você vê, né, o Henry falando de estudos o tempo todo, é isso. A gente está vendo quantos estudos e quanto, né, os médicos, os nutricionistas estão falando sobre a creatina para uso de cognição, de energia cerebral. E, Henry, o que é mais legal, né? Eu gosto sempre de lembrar que Clonapure, ele é exclusivo no mercado magistral. Então, onde encontrar, onde que a gente desenvolveu a Flora, né, esse produto juntamente com você, mas é um produto exclusivamente para o nosso mercado. Então, são farmácias de
manipulação, que podem vender em forma de sachê, pote com scoop, a goma que a gente trouxe aqui também. Então, ele é um produto exclusivo realmente para o nosso mercado. E ele tem alguns diferenciais que são extremamente importantes. Eu até trouxe aqui para vocês poderem visualizar. Que faz um tempo, né, Henry? Faz pelo menos uns 30 minutos que eu fiz a agitação. Mas vou agitar novamente. Aqui, se eu agitar aqui... O que nós temos aqui? Ó? Nós temos as duas creatinas, tá? Aqui é a creatina complexada, que é o Clonapur, e a creatina convencional, que é a monoidratada. Quando a gente consome a creatina convencional, o que a gente percebe? Aquela arenosidade no paladar, né? Aquela areia que fica na boca, que não dissolve nunca. Você vai colocando água, não dissolve nunca. Por quê? Porque ela tem uma facilidade aqui de decantação. Então, ó, não sei se dá para ver bem aqui pelo vídeo, mas dá para ver aqui que já começou a decantar o pozinho, tá? A complexada, vejam, ela tem uma dispersibilidade muito maior. E a gente sabe que quanto mais dispersibilidade, maior a superfície de contato, melhor a absorção, tá? Então, está diretamente relacionado. Com isso, a gente tem um produto que é um pó muito mais fino, tá? Ele tem uma palatabilidade muito maior. Então, quem consome, quem começa a consumir Clonapur, dificilmente vai querer voltar para a creatina, até pela facilidade ali de uso, tá? De aplicação. Dá para fazer goma, shot, sachê, você pode adicionar no seu alimento. E o melhor, a cada 3 gramas que você usa da creatina convencional, você usa apenas 1,8 gramas de Clonapur. Então, mesmo numa dose inferior, né? Quase metade ali da dosagem, você tem ainda 35 vezes mais eficácia, mais geração de ATP quando comparada com o convencional. E olha, só o tempo que eu estou falando aqui com vocês, olha quanto que já formou de pó aqui da convencional comparado com o Clonapur. E realmente é por isso que o Clonapur é a revolução da creatina. Essa semana saiu um artigo em Alzheimer. E eles comprovaram que o uso, né, eles testaram com a creatina, não com a creatina complexada, né? Mas a gente pode jogar o raciocínio. E eles mediram por ressonância e eles mostraram que o uso da creatina em pacientes com Alzheimer aumentava a concentração de creatina no sistema nervoso central, né? A creatina em si, ela vai ser difícil para ela passar a barreira hematoencefálica. O Clonapur terá uma facilidade maior. E outra coisa também é a estabilidade no meio aquoso, né? Como ele é mais estável, você perde menos. Então, você tem um nível de absorção melhor também por esse motivo. Então, logo, o pessoal vai estar prescrevendo para Alzheimer também. Alzheimer, autismo e TDAH também, né? E a gente sabe Sim. que tem uma melhora. Sim, todas as doenças do nervoso central têm déficit bioenergético, né? A gente fez, inclusive, essa aula já lá no evento da Florin. Então, todas as doenças do nervoso central têm déficit bioenergético. Por isso que hoje se recomenda investir na função mitocondrial e melhorar essa eficácia do uso do ATP. Aí entra o Clonapur para isso, né? Mas aí uma coenzima mitocondrial seria muito importante. Melhorar a perfusão sanguínea também é muito importante. Então, o tratamento só dá certo se você fizer tudo que você tem que fazer. Não adianta pegar e falar assim, eu vou fazer um pedacinho só. O tratamento tem que ser envolvente ou integrativo, como eu chamo, né? Partir desde, assim, a dieta que ele faz, a importância do nutricionista, né? A dieta que o paciente faz, aquele nutriente, no caso o carboidrato, está chegando até o cérebro, dilata a artéria, está chegando oxigênio, a mitocôndria está funcionando. A mitocôndria está funcionando, vamos gerar mitofagia, vamos gerar biogênio mitocondrial, o quercetim funciona muito bem para isso, né? O brocofanos também. Vamos aumentar o uso dessa energia no paciente, o Clonapur aumenta essa eficácia. Então, você tem todo um contexto onde a intervenção tem que ser feita de forma racional, né? Racional para que você tenha um resultado melhor. Então, assim, se você usar o Clonapur sozinho, ele vai fazer efeito? Vai. Mas se você colocar ele num contexto racional de uso metabólico, integrativo, o efeito todo será melhor para o paciente. Henry, esse é o encanto do nosso mercado, né? Da medicina personalizada. É você poder fazer essas composições de acordo com a necessidade daquele paciente. Personalização. Essa é a grande realidade, né? Então, quando você vai tratar uma depressão, por exemplo, você não vai aumentar só as monoaminas no paciente, né? Você precisa melhorar a função mitocondrial. Hoje, a melhora da função mitocondrial é uma intervenção em praticamente todas as patologias, desde o câncer até uma infecção.
Essa semana passada saiu um trabalho do papel da mitocôndria na infecção viral. E ela aumenta a eficácia da resposta imune para eliminar o vírus do nosso corpo. Então você fica imaginando, poxa, então esses produtos que melhoram a função mitocondrial são fundamentais na nossa vida? São. E o problema básico nosso é o quê? A gente não sabe disso. A maioria das pessoas não sabe, não utilizam, né? Poder usar de forma melhor se conhecessem o metabolismo ou pelo menos a aplicação dos produtos. Então, essa linha de aumentar a eficácia mitocondrial é uma tendência a expandir cada vez mais, né? E desde a cardiologia, que foi o primeiro lugar onde eles começaram a usar a coenzima Q10, né? Até as doenças do nervoso central, virose. Então, a tendência é que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, mas principalmente depois dos 40 anos, comece a pensar em melhorar a função desse primeiro probiótico que nós temos, né? Que ele invadiu as nossas células eucariontes quando nós estávamos em desenvolvimento na superfície da Terra. Ou seja, nós éramos seres unicelulares quando nós começamos esse relacionamento com as mitocôndrias. E o Clonapure aumenta a eficácia das mitocôndrias. Ô, Henry, essa questão, você comentou muito de melhorar a função mitocondrial, está totalmente relacionada à longevidade, né? A gente sabe que hoje, né, a Cá falou muito bem por 40 a mais, mas todo mundo, né, é diferente dos nossos pais e avós, nós temos muito mais, né, acesso a muito mais informação, né, conhecimento, e nós queremos envelhecer muito bem, né? Então, a ideia de preventivo é muito importante quando a gente fala da fitoterapia e todos os produtos que a gente conversou aqui, né? Um HS Focus, por exemplo, que eu sei que você gosta, fala muito dele para a longevidade, é um produto também que a gente pensa nessa questão de viver mais e melhor. Assim, o extrato de aspargo, que é o HS Focus, né? Ele é um extrato desenhado para melhorar o foco e o sono. Na verdade, o que eu vejo muito dos estudos é que ele melhora a qualidade do sono, o tempo em que você dorme até que não aumenta muito, mas o sono é mais revigorante. Então você acorda no outro dia menos cansado. Tem muita gente que fala assim, eu acordo cansado, fico o dia inteiro cansado e durmo cansado. E aí você dorme e não descansa, né? Porque você tem que entrar no sono REM. O HS Focus faz esse caminho, mas o HS Focus também, se você usar à noite, você vai dormir melhor, mas ele também tem um estudo, e aí eu sempre falo que eu gosto de reposicionar produto, né? Para que você fala? Mas o HS Focus é para foco, é para dormir melhor? Não o HS Focus é para envelhecimento, sabe por quê? No estudo, né, e às vezes eu vejo muito isso, no estudo eu vi que ele aumenta o RNA mensageiro por uma proteína, que é a proteína de choque térmico HSP70. E essa proteína de choque térmico é uma proteína de correção da proteostase, ou seja, gera uma eliminação do lixo metabólico proteico. E ele atua melhor à noite, que é quando a gente limpa o nosso cérebro, né? Então, à noite, quando você dorme, a sua célula da glia, que a gente chama de astrócito, ele meio que funciona como se fosse uma esponja. Ele se espreme e solta as toxinas todas que caem na circulação linfática, que como é no cérebro a gente chama de glinfática por causa de glia, que depois vai para o seu vaso e vai ser eliminada pelo seu sangue. Sua primeira urina da manhã vai ter todos aqueles elementos tóxicos que você limpou à noite. O HS Focus, ele aumenta essa proteína de choque térmico, aumentando o que a gente chama de detoxificação do nosso sistema nervoso central. E já é importante, e esse é um do motivo pelo qual você vai dormir melhor também e vai acordar menos cansado. E os pesquisadores, até eu estava lendo, não é uma referência boa, né? Mas eu estava lendo na Folha de São Paulo, comentando que os pesquisadores falaram que o grande problema do Alzheimer era o acúmulo de lixo tóxico no cérebro. Não é o grande problema, é um dos problemas. E o HS Focus, ele se propõe a fazer esse reposicionamento, né? E aí ele vai trabalhar melhorando a qualidade do sono, melhorando o foco do indivíduo durante o dia, melhorando a produtividade, né, do trabalho, e também vai funcionar como uma espécie de detoxificante de proteínas alteradas. E isso vai ter um benefício muito grande no envelhecimento, que uma das características mais marcantes do envelhecimento é o acúmulo de proteínas alteradas. O Henry trabalha, né? O Henry sempre trabalhou muito forte essa parte de envelhecimento celular, né? Quando a gente fala do aspargo, né? O HS Focus, é importante deixar bem claro para todos, porque existe uma confusão um pouco do mercado.
O HS Focus, ele é um extrato de aspargo, tá? Mas ele é padronizado em asparaprolina, tá? Através de um processo enzimático chamado inoase. Então, todos esses efeitos, né, que a gente vem falando de produtividade, 90% mais raciocínio, né, essa parte cognitiva e também de longevidade que o Henry vem trazendo, eles são através desse extrato, né, padronizado em asparaprolina, tá? Henry, falando um pouquinho mais de longevidade, né? Vamos falar do quercetim. Nós temos na Florin a quercetim, né? Que é a quercetina fitossomada, 20 vezes mais biodisponível. Um produtaço, né? E você ama a quercetina. A gente não tinha como não falar. Eu comecei a usar, assim que eu vi lá na linha de vocês, eu solicitei, né? Porque a quercetina, eu já vinha acompanhando as publicações da quercetina há muito tempo, anti-inflamatório, colite ulcerativa, doença inflamatória intestinal, mas eu comecei a usar o quercetim principalmente para induzir a biogênese mitocondrial. Então, há estudos mostrando que idosos que usam a quercetina, e como a quercetina mal absorvida, foi 1 grama, 2 gramas, do quercetim você pode fazer 100 miligramas, eles conseguiam inclusive andar mais. E aumentava a cópia de DNA mitocondrial nesses pacientes, ou seja, ele fazia mais mitocôndrias. E uma das intervenções anti-envelhecimento é você não só melhorar a quantidade de mitocôndrias, mas otimizar a dinâmica mitocondrial, né? Ter mais mitocôndrias funcionais e menos mitocôndrias disfuncionais. E o quercetim se presta muito bem para isso, né? E é um produto muito importante, está sendo muito testado em câncer. Tem trabalhos mostrando efeito na inflamação. O uso da quercetina, o quercetim na prática, está apenas começando. Quando o pessoal entender realmente o que o produto faz, eles vão usar em doenças psiquiátricas, transtorno espectro autista, vão usar em déficit de atenção e hiperatividade, vão usar em insuficiência cardíaca, vão usar em câncer. E eu, particularmente, como eu já estou bem velhinho, né? Eu até ganhei recentemente aquele cartãozinho de idoso, tá lá no meu carro. Pode parar em vaga especial. Eu posso parar, mas eu não sei se isso é vantagem ou não. É vantagem só quando o estacionamento tá cheio, né? Sim. Porque se você parar mais longe e andar um pouquinho, até que não faz tão mal assim, porque você faz o que a gente chama de cardio, né? O difícil é voltar pro cardio com as compras, porque a Camila faz muita compra, então é aquela coisa carregada de sacola. Mas assim, o quercetim se presta muito bem para isso, mas como eu gosto de olhar rodapé de artigo, eu vou lembrar vocês que eu estava lendo um artigo sobre a quercetina e inflamação, né? Então trouxe um benefício e tal, só que no finalzinho do gráfico, o que ele mostrou, né? Ele mostrou uma diminuição da ferritina. Então eu falei, poxa, olha só, ele diminui a ferritina. Eu sei que todo mundo, muita gente quer diminuir a ferritina no paciente, né? Então usar o quercetim como uma vitamina C, isso é a minha recomendação, vai trazer um benefício para aqueles pacientes que têm a ferritina alta. Mas não é só isso, né? Aquele paciente portador de uma doença hemolítica. Eu vou dar um exemplo simples, né? A anemia falciforme é uma delas, né? Aquele paciente também vai ser beneficiado, porque um grande problema da toxicidade dessas desordens hemolíticas é a toxicidade do ferro. Então, se você quer baixar a sua ferritina de uma forma light, leve, tranquila, mas não vai baixar muito, vai baixar de forma gradativa, né? Usar o quercetim com a vitamina C, tipo uns 100 mg de quercetim mais uns 150 mg de vitamina C, é uma excelente opção. Aí, mês a mês, você dosa a ferritina, ela vai baixando. Aí, quando chegar no nível que você quer, você estabiliza, né? E talvez até intercale o tratamento dia sim, dia não. É um bom produto para isso também, o quercetim. E você falou muito, né, Henry, que todos os benefícios da quercetina estão sendo cada vez mais elucidados. E eu me lembro quando eu apresentei o quercetim para o Henry, a primeira coisa que você me falou é: trabalhem esse produto na senescência. Sim. E o quercetim, ele é um produto italiano, né, de um laboratório chamado Indena, muito conceituado. Ele tem uma tecnologia patenteada, que são os fosfolipídios, né, da tecnologia Fitossome. E eles não sabiam, né? E a gente começou a partir daí, então, trabalhar esse posicionamento. E a gente vem tendo muito sucesso, né, Henry? Focando na senescência. Ah, sim. O que acontece, né? Quando a gente envelhece, à medida que o tempo passa, nossas células vão sendo agredidas.
E aí já puxa para um outro produto fantástico, né? A telomerase, o telômero vai encurtando, né? Você tem disfunção mitocondrial, você tem mutações no DNA, e tudo isso vai fazer com que a sua célula mude. É como se Deus estivesse perguntando assim para a sua célula que foi muito agredida. Você quer morrer? Você quer virar uma célula cancerígena ou você quer virar uma célula senescente? Muitas vezes a célula vira uma célula senescente, ou seja, você pode ter célula senescente em todo tipo de célula sua, ou seja, cérebro, coração, endotélio, pele. Pele é muito comum pela radiação solar, rim, fígado. Então as células senescentes, elas estão distribuídas no corpo todo e elas vão aumentando com o passar do tempo. E hoje saiu um artigo mostrando, isso é engraçado, porque... Hoje, Stephanie, detalhe, hoje. Onde ele me contou que ele começa às 5 da manhã a ler os artigos, gente. Não, hoje, não é? Na verdade, hoje eu acordei e eu comecei a trabalhar às 3. Então, mais cedo ainda. Eu tinha que vir para Piracicaba participar, né, desse podcast, né? Eu acordei mais cedo e adiantei o serviço. Eu me senti honrada, obrigada. Você acordou mais cedo para estar com a gente aqui hoje, então. Também, né? Porque eu tenho compromisso, eu tenho projetos, então eu tenho que... Não posso deixar as coisas pendentes. Mas o que então acontece, né? Tá vendo? Você me fez perder o caminho do racional. Hoje você viu um artigo. Hoje eu vi um artigo. É que eles estão falando um dado muito importante. Uma outra característica do envelhecimento é o aumento do tamanho da célula, né? Então a célula fica maior. Mas na minha opinião, os cientistas estão confundindo, sabe por quê? Porque a célula senescente, que a gente chama de célula SASP, que é a célula com fenótipo secretório senescente, do inglês, né? Ela é maior. Ela tem um formato diferente, né? Por isso que eles identificaram isso. Quando estavam fazendo cortes histológicos, aí viram umas células lá com formato diferente, a coloração diferente. Falando, o que é isso, né? Aí eles identificaram essas células SASP, que são células que não fazem o que deveriam fazer, igual, por exemplo, um funcionário ruim de serviço, né, que é teimoso, você fala para ele, faz isso, ele não faz do jeito dele. E essa célula senescente, ela faz citocinas inflamatórias, quimiocinas, secreta fibra de forma aleatória e contamina as células em volta, tornando as células em volta senescentes. É bem a cara de um funcionário ruim, né? E aí o que você faz? Laranja podre, né? Elimina, né? Manda embora o funcionário. Na célula senescente, como ela é sua, você tem que fazer o quê? Fazer o que a gente chama de cenólise. E a quercetina faz isso. A quercetina induz o que a gente chama de cenólise da célula senescente. E hoje eles chamam isso de senoterapia, né? Eliminando as células senescentes, você diminui a inflamação no microambiente, você elimina as células que contaminam as outras. E um ponto que eu não falei é que a célula senescente, ela exaure as células tronco. Ela gera o que a gente chama de perda de depósito ou reserva de células para renovação do tecido. E eliminando as células senescentes é uma forma de você evitar o envelhecimento, prevenir o envelhecimento e até nós podemos falar de rejuvenescimento. E a quercetina também tem um papel muito importante no sistema respiratório, né, Henri? Sim, a quercetina o pessoal usa muito pouco também, né? O quercetina ele pode ser posicionado em asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Ela, além do efeito antioxidante e anti-inflamatório, ele faz uma coisa muito interessante, que é estabilizar a membrana de uma célula responsável pela resposta alérgica, mas também pela resposta inflamatória, que é o mastócito. Então, se você tem uma alergia e entra em contato com aquilo que te causa alergia, pode ser um pólen de flor, pode ser um corante de alimento, um conservante, um medicamento, aquele produto vai gerar o que a gente chama de reação imunológica, que vai pegar e liberar as aminas bioativas do mastócito. E a histamina é uma delas, mas também você tem a produção de leucotrienos, gerando a contração do brônquio, e por isso você tem aquela falta de ar, né? Então você tem o processo inflamatório que aumenta seu muco, você tem a contração do brônquio, e essa histamina causa esse edema, né? E aí a respiração se torna difícil, a pessoa sente falta de ar, e na pele começa a aparecer aqueles inchaços, né? As pápulas e tudo mais. Então a quercetina estabiliza a membrana do mastócito, fazendo que você diminua ou até elimine essas reações alérgicas. É um produto para alergia, que esse efeito é muito, muito parecido com o cromoglicado sódico, vocês conhecem como cromolin, né? Mas é um excelente produto.
A quercetina é um produto que, como eu falei para você, né, nós estamos só fosforilando a aplicação dela. É um produto que vai ter muita aplicação mesmo, mas envelhecimento é uma área que eu defendo. Na verdade, eu também uso o quercetin, né? E quando eu tive câncer, eu pedi uma dose maior, eu usava 500 miligramas por dia, que aí você multiplica por 20, né? Você vai ter uma dose muito maior, né? E realmente ele funcionou e o resultado foi muito bom. E para a estabilização da membrana do mastócito, alergia, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, se você associar com arginina e magnésio, o efeito será melhor, né? Anotaram aí? Mas tem outras coisas também, mas vamos devagar. Mas um produto que eu posiciono muito bem para alergia também é o Butterbur, o Petacides híbridos, né? Ele diminui a formação de leucotrienos na série 4. Sabe aquela contração do brônquio que acontece? É o leucotrieno da série 4. O Butterbur, ele diminui essa contração. O magnésio também. E a arginina também, só que por vias diferentes, né? Então, ele pode ser uma sinergia metabólica. Aí você junta tudo, coloca lá o quercetin, e ele não vai dar interação, porque ele está na forma fitossômica, que só vai liberar dentro do seu organismo, né? Então, você não precisa se preocupar com as interações que geralmente os fenólicos têm, os flavonoides têm, aquela interação com ferro, aquela interação com a vitamina B1, você esquece, porque ele não vai interferir. Ele vai ter absorção aumentada, e aí você pode até colocar junto com o magnésio, colocar junto com o Butterbur, que é o Petacides híbridos, colocar junto com arginina e fazer um tratamento eficaz para asma, e deixando o paciente independente de corticoides e agonistas beta-2. Nossa, maravilha. E a partir de que idade, Henry, você indica a quercetina? A quercetina, como você vai encontrar na alimentação, eu não tenho limite da idade, eu tenho limite da aplicação. O paciente está com asma, não está conseguindo controlar, eu entraria com o produto. Para envelhecimento, a gente costuma fazer 40, mas eu acredito que a gente pode começar a fazer um anti-envelhecimento mais cedo, né? Porque nós estamos num ambiente muito agressivo. Hoje a gente tem muito estresse, hoje a gente tem poluentes ambientais. A vida nossa está bem diferente de que quando nós éramos... nossos avós tinham uma vida diferente da nossa. Eles faziam mais atividade física, não porque eles queriam, mas porque era mais difícil a vida mesmo. Então, assim, eu sei que meu pai, ele tinha que capinar a roça, limpar a horta, trabalhar fisicamente, e aquilo lá é uma atividade física que eles faziam o dia todo. E os nossos avós, eles não tinham essa de querer uma semana com 4 dias, com 5 dias, né? E nem home office. Eles não tinham essa escolha. Então, eles faziam muita atividade física. Falavam assim, mas... Aí o pessoal, às vezes, faz aquela comparação. Mas minha avó comia gordura de porco e morreu com, sei lá, 90 anos. Porque ela queimava aquela gordura. Qual era a rotina dela, né? A rotina dela era acordar às 5 horas da manhã, levantar, fazer café, sair, fazer alguma coisa, fazer a casa, limpar, lavar... Fazia um trabalho e só terminava quando ela ia dormir, né? E essa rotina nossa hoje não é isso. Nossa rotina é levantar, até o pessoal tenta meditar fazendo atividade física, tomar um café, ver as contas, né? E aí começa a estressar, o cortisol sobe, né? Aí você começa, eu tô sem saldo, será que meu dinheiro vai dar? Aí a sua filha deve dar muito problema na escola, porque ela deve ser muito melhor que as coleguinhas. A professora deve falar, não, mas você tem que conter sua filha. Não, muda de escola, põe um ano na frente, não sei o quê, leva para uma escola de crianças bem dotadas e tal. Mas, sim, tudo isso gera preocupação, né? Com a filha, buscar a filha, trazer a filha, com a refeição da filha. O marido também, que depende muito da esposa, né? E você tem que trabalhar. Então, hoje, as mulheres, por exemplo, elas estão sob um baque de estresse muito grande, porque a mulher ela precisa se realizar como mãe e como profissional. É verdade. Né? E aí você tem uma dupla carga. O pai não. O pai ele só precisa realizar como profissional, é só o provedor. Cuidar da criança só no momento que ele pode, não é no momento que ele deve, entendeu? Então, assim, esse estresse vai fazer a gente envelhecer mais cedo. Toda essa carga, né, todo esse ambiente. O Covid também aumentou a velocidade de envelhecimento. E eu não sei se você notou, as infecções agora estão mais graves. Né? Tem a influenza tipo A, nesse momento a gente grava esse podcast que está matando muita gente. Né? E posicionar como anti-envelhecimento eu posterei até mais cedo, com 30 anos de idade. Começa a usar para ter um benefício. A cenólise.
Porque, na verdade, você já nasce com um tantinho de células senescentes. Só que aquilo vai aumentando com o tempo. Na minha opinião, 30 anos de idade é o ponto de corte onde nós deveríamos todos começar a usar um sinolítico. Perfeito. Vamos, Stephanie, a gente tem que começar. A gente já tá. Ainda mais temos que ser exemplo, né? Henry, eu acho que a gente, né, vai precisar trazer você de volta. Então vamos marcar na agenda, porque assunto tem de monte, né? Não, então, peraí, mas já acabou o tempo? Já acabou o tempo. Mas que Esse podcast mais curto é esse. Eu nem falei do produto que eu mais gosto de vocês, que eu uso no dia a dia. Pode falar, Pode então. falar. Ué, vocês já ouviram falar de um produto chamado astragalus membranáceos? Pois é. Esse astragalus membranáceos, ele está sendo usado para insuficiência renal, está sendo usado como anti-inflamatório. Insuficiência renal e nefropatia diabética é onde a China mais usa, da medicina tradicional chinesa. Mas eu uso para outra finalidade. Os estudos mostraram, via oral e via tópica, comprovado clinicamente, ou seja, em ser humano, que ele realonga o telômero em pessoas com mais de 40 anos de idade, né? Então, você tem mais de 40, eu começo a sugerir para você começar a tomar um Telogen. Por quê? Padronizado de astragalosídeo 4, que alonga o seu telômero. E alongar o telômero é o quê? É ter uma poupança de células para replicação. Porque eu falei para vocês que uma das causas reais do envelhecimento fisiológico é o encurtamento telomérico. E quando seu telômero encurta, você não tem escolha, você não vai ter uma replicação celular. Agora, você já me chamou e eu falar assim para você, olha, esse produto aqui te rejuvenesce, ou rejuvenesce as suas células, eu tomo o meu todo dia. Todo dia eu estou lá, mantendo. Eu não quero alongar os meus telômeros, eu quero se manter do tamanho que está, para mim já está muito bom. E tem exames para você fazer isso aí, para você comprovar. Mas você não vai começar a tomar o Telogen hoje e alongar amanhã. Você tem que esperar pelo menos 1 ano para fazer novamente o exame, para fazer a comparação. Se brincar, quando você for fazer o exame novamente, o telômero vai estar mais longo, né? E isso chama-se o quê? Rejuvenescimento. Isso já está nas nossas mãos, nas farmácias magistrais, e você pode começar a utilizar. Com certeza. Vocês entenderam, né? Principalmente aqui quem tá ouvindo. Esse é um pouquinho do que o Henry pode levar nos nossos eventos em conjuntos aí na sua região. Então, aquela conversa que a gente teve inicialmente de uma possibilidade, né? Do Henry ir junto com a Floren, na sua farmácia, com os seus parceiros, né? Os seus prescritores, para poder levar um pouco desse conhecimento, né? É um pouco do que tudo que a gente falou aqui, né, Henry? E um pouco mais, né? Muito mais do que a gente consegue levar. Dá para fazer muita coisa, dá. né? Muito tema, dá para tem fazer muito muita tema. coisa, tem tema de muito evento, tema. Dá para falar desde veias, né? Varizes, né? O linfedema, como o pessoal chama, que é um nome bonito, né? Em inglês, o pessoal denomina de doença venosa crônica, até sobre câncer, sobre desordens neurológicas, psiquiátricas, né? Dá para passar por muita linha, ou seja, é muito grande a quantidade de temas que a gente pode oferecer para vocês e fica fácil você ter um curso, né? Se você quiser comigo, a Flora ter outros formadores de opinião para falar por ela também, mas se você quiser um curso comigo especificamente, é só falar com a Stephanie, né? Que está aqui do lado, né? É fácil acessá-la. Eu, pelo menos, tenho facilidade. Não sei se é porque sou eu. Mas eu quero um curso com ele aqui na minha cidade. Tranquilo, não há nenhum problema. De minha parte, para vocês terem uma ideia, eu estou indo até lá para o Nordeste. Olha só que legal. Em julho, né, eu vou para São Luís, lá no Maranhão. Legal. Que legal. E eu tenho meus motivos, às vezes, para aceitar ir nos locais, né? E nós juntos vamos estar em Goiânia, em agosto. Isso né? mesmo. Verdade. Henry, muito obrigada. Mas eu falei sério, você volta, né? Claro. Mas eu vou ver se acordo mais tarde agora. Vou adiantar o serviço no outro dia anterior. Ai, pronto. É o que eu fiz com ele. Fiz ele acordar cedo, gente. Eu sei que vão pedir muito pra você voltar, então já tô fazendo esse convite. Cá, obrigada novamente por estar com a gente aqui. E, pessoal, é isso. Sigam a Floren, acompanhem a gente. Logo vai estar esse episódio para vocês no nosso Instagram, no nosso YouTube. Então, o Henry falou que eu sou acessível. A Cá também é. A Floren é muito acessível. O Henry também é. No seu Instagram é super atuante também. Eu acompanho sempre. Ele coloca lá, faz live, coloca várias coisas também durante o dia. Né? As viagens que faz, os eventos que está também. Então, acompanha a gente, né? Quer convidar o pessoal também? Ah, sim. Eu tenho o Instagram, onde eu sempre coloco material técnico, né? Só que o Instagram meu, ele não tem
eu sei que isso talvez não seja o ideal, eu não tenho uma disciplina. Eu li um artigo legal e eu vou lá e falo no Instagram. Porque eu acho interessante, né? Falar assim, olha, eu vi uma coisa legal aqui, eu vou lá e falo pro pessoal. Porque a nossa área, a área de saúde, nós temos que atualizar o tempo todo. E às vezes eu estudo alguma coisa hoje e à tarde já está diferente, tem mais informações, né? Então isso é muito importante. Então sempre que eu vejo alguma novidade, eu vou lá e falo, eu vou passar isso pro meu pessoal. Eu vou passar isso pro meu pessoal. E aí o Instagram começa a subir, né? Mas já vou avisando, eu só aceito profissionais de saúde. Se você não é da área de saúde, você com certeza não entrará no sistema. Ou você será bloqueado ou você será eliminado como seguidor. É um trabalho focado, né? Que o Henry faz aí para potencializar o mercado. Por isso que eu não tenho tantos seguidores assim, mas eu vou eliminando. Quem eu sei que não é da área de saúde, eu vou bloqueando. Daqui uns dias eu tenho mais bloqueado do que seguidor. Importante continuar no foco, né, Henry? Sim. Eu trabalho para o pessoal de saúde, por quê? Porque o tipo de informação que eu passo só pode ser acessado por eles. Técnico. Obrigada. Cá, obrigada. Obrigada, Stephanie. Gente, até a próxima, então. Pessoal, até a próxima. Foi um prazerzão, tá? Beijão para vocês. E eu espero um dia encontrar vocês na sua cidade, fazendo uma palestra para sua empresa. Presencial. De preferência.